Boa noite para você que está acompanhando a KTV. Está começando um papo reto e está aqui comigo no estúdio o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Ele também é deputado federal licenciado, eleito, mas está licenciado aí para assumir essa função importante. E hoje tivemos uma data que é para ficar na história do estado do Paraná, da região oeste. Vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo reto aqui com o Sandro Alex. Muito obrigada, secretário, por estar aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui na KTV e conversar com todos nesse dia que foi tão importante, quando você tem a oportunidade de anunciar obras, investimentos que há muitos e muitos anos toda uma região pleiteia, luta. É uma enorme satisfação. Então, a oportunidade de estar aqui junto com vocês e a gente conversar sobre isso. Secretário, eu já começo perguntando sobre o discurso. Eu acompanhei o discurso de vocês hoje lá no Trevo Cataratas. Me chamou a atenção um detalhe e gostaria de esclarecer. Tanto na sua fala quanto do governador Ratinho Júnior foi falado assim, até 82 milhões de reais investimento no Trevo Cataratas. Isso dá uma margem, pode ser menos o valor que dos 130 milhões da Código de Leniência, esse até pode ser um valor menor no investimento ali no Trevo Cataratas? Pode porque nós estamos finalizando todos os detalhes deste projeto, então é possível que ele tenha um valor ainda menor. Nós estamos avaliando o valor até 82 milhões, o que pode acabar ficando um pouco menos no detalhamento agora final, nos detalhes finais que nós estamos trabalhando de acordo com o que a Força Tarefa nos passou como procedimento a adotar. Ficando menos, digamos, se tiver uma sobra aí, esse dinheiro é feito o quê? Se aplica em algum outro lugar ou o que acontece se não for 82 milhões de reais? Nós vamos aplicar até o último centavo em terceiras faixas. Certo. É por isso que nós colocamos como a prioridade número 1 o Trevo Cataratas Cascavel. Por quê? Porque não há possibilidade alguma de que ele não tenha recursos e que ele ficasse, então, incompleto. Ele teria a margem até 130 milhões. Então, ele é a prioridade número 1. Então, tudo o que sobrar dele vai para a aplicação na 277. Ou seja, até o último centavo você consegue aplicar para uma construção de terceira faixa. Já uma obra de arte, você não pode aplicar até o último centavo se ela ficar incompleta. Ela tem que ser feita por completo. Então, todo o recurso até o último centavo que foi acordado será aplicado em obras estruturantes e, neste caso, em terceiras faixas que seguem até Guarapuava. A gente tem uma curiosidade, secretário, um pouco de bastidor, mas até retrocedendo um pouco da época que foi decidido pelo Trevo Cataratas. Isso, o acordo de leniência, ele não dizia, olha, onde tem que ser aplicado, né? Ele dizia, olha, tem que aplicar valor X e o governo indica. Como que foi esse processo de disputa? Até mesmo foi falado hoje lá, olha, muitas regiões queriam parte desse dinheiro para a sua região. Como é que foi esse processo de escolher? O Trevo Cataratas era já em mente em primeiro lugar ou foi se amadurecendo depois? Como que foi esse processo seletivo, digamos assim? Então, nós ficamos com a incumbência de priorizarmos as obras. Quais eram as obras mais importantes? Não temos só esse acordo, temos outros acordos. E o governo, então, escolheu um critério, que é o critério de segurança. Nós chamamos para as negociações a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, para que apontassem, então, quais eram os pontos mais críticos, porque, com certeza, todas as regiões são merecedoras, todas as obras são importantes, todas as obras mereciam ser executadas. Infelizmente, eu não tenho dinheiro para fazer todas as obras, então eu tenho que escolher as mais importantes. E o critério subjetivo não poderia, olha, eu gosto mais dessa ou eu gosto mais daquela. Nós tínhamos que ter um parâmetro técnico, e esse parâmetro foi salvar vidas. Quais os pontos onde tem maior incidência de acidentes? E nós, então, começamos a discutir em todos os trechos que recebiam investimentos de leniência, quais eram as prioridades. E apontamos que
esta região do perímetro urbano do Trevo Cataratas Cascavel, realmente ela tem maior incidência do número de acidentes. É uma das regiões muito graves. Então, ela foi priorizada, além da necessidade da mobilidade e do gargalo que nós temos, que é conhecido por todos. Nós temos aqui 45 mil veículos. Ou seja, há uma incidência maior dos usuários exatamente neste local. Então, com todos esses parâmetros técnicos, nós priorizamos então e começamos uma grande negociação para que ela então fosse a obra prioritária, a número 1 desse acordo. Sim, esse gargalo que é hoje, claro que no passado não era um gargalo e com o tempo, né, ele teve uma vida útil com a sua funcionalidade. Esse novo projeto, a projeção de, assim, olha, é para daqui 80 anos não ter problema de nó no tráfego ali. Essa projeção existe? De quanto tempo esse novo projeto ele vai ter essa capacidade de aguentar o fluxo de veículos ali? Olha, eu acredito que essa obra já era necessária há muitos e muitos anos. Ele não se tornou um gargalo nesses últimos anos. Eu tenho... há muitos anos eu tenho frequentado Cascavel e eu lembro... Ele já nasceu sendo quando eu era criança, ele já era necessário. Eles, tanto o trevo de Cascavel quanto, por exemplo, o trevo de Ponta Grossa, que é um outro entroncamento rodoviário importante, eles já disputavam, na década de 80, investimentos. Lá aconteceu. E aqui não aconteceu, até pela complexidade, mas ele já era necessário. E acredito que muitos cresceram ouvindo os pais e avós falarem desse trevo aqui. Então, ele já vem de uma necessidade de muitos e muitos anos. Claro que nós fizemos uma projeção para o atendimento de todas as rodovias que estão, então, sendo beneficiadas com esse trevo. Ele vai servir a essas rodovias por um bom tempo, o que não impede de novos projetos também virem a acontecer. A cidade cresce, evolui, a região também cresce. É possível que dentro de muitos anos haja a necessidade de outras obras. Não vai ser uma obra eterna, certamente. Outras obras virão, outras necessidades também existirão, até porque o crescimento da região oeste é exponencial. Não é só de Cascavel, de toda a região. Então, a cada momento surge uma nova demanda por um viaduto, por um trevo, por uma duplicação e até mesmo uma pavimentação. Nós temos pedidos, inclusive, do setor cooperativo, de novas instalações de cooperativas na região e que já discutem gargalos, discutem investimentos de ampliação de capacidade e até mesmo de pavimentação para novos frigoríficos, inclusive, que estão querendo se estabelecer. Sim. Então, essa é uma discussão que não vai parar aqui. Sim. Claro que o governador tem trabalhado para que os próximos 30 anos haja um planejamento, o que não houve no passado. Nós não iniciamos o governo com projetos estruturantes, nós não iniciamos o governo com obras em andamento, eram raras as obras e raríssimos os projetos. Então nós estamos começando um trabalho que não vai atender só o governo Ratinho Júnior. Ele quer deixar um legado de projetos para os próximos governantes, para que não se perca mais tempo pela ausência de projetos estruturantes no Estado. Todo mundo quer ser o pai dessa criança, né, secretário? O senhor acha que tem um pai diante do contexto que se surgiu? Ela é fruto de um acordo de leniência, digamos assim, se ele existe um pai, seria o acordo de leniência? Olha, na verdade, ela foi agora autorizada através de um acordo feito pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público, através da Força Tarefa, para a continuidade de investigações, fez um acordo e que prevê, então, a reparação em pagamento que houve uma redução na tarifa e construção de obras. E designou o Estado do Paraná, o DR, a infraestrutura, para indicar quais eram as obras e fiscalizar estas obras. Agora, perceba, só existe o acordo de leniência porque o governo do Paraná também não é investigado. O governo do Paraná é colaborador, ele é partícipe. Ele, então, tem a incumbência de priorizar as obras e nós trabalhamos
em torno disso, porque isso foi um trabalho realizado, e nós vamos trabalhar ao longo de toda a obra na fiscalização, tanto do projeto quanto na execução da obra. Então, há um trabalho. Se eu pudesse lhe dizer quem é o pai, eu acredito que é o povo paranaense. O povo paranaense está construindo essa obra. E ela veio, ainda que tardiamente, mas veio fruto de algo que pertence ao povo do Paraná. Agora, muitos têm relação com essa obra? Acredito que sim. Quantas autoridades, quantas pessoas cascavelenses lutaram por essa obra? Talvez eles não conseguiram naquele momento, porque ela é realmente uma obra complexa. Perceba que não é só pelo dinheiro. Ela tem um grau de complexidade de engenharia. Sim. Não é tão simples. Muitos tentaram, mas não conseguiram viabilizar. Muitos cobraram, não conseguiram viabilizar. Essa construção se deu neste momento. Claro, teve uma atuação do próprio governador do estado do Paraná, sim. Ele sabe da importância, ele conhece o problema. E ele trouxe, então, para a mesa de negociação técnicos para indicar qual é a obra, e a obra apontou justamente aquilo que as autoridades diziam. Então, quem seguia pelo povo não se perde. A população sempre cobrou das lideranças a construção desse trevo. E, tecnicamente, se comprovou que era a obra mais importante. Então, todos têm uma participação? Eu acredito que sim. Todos aqueles que amam a cidade, que defendem a região, que trabalharam por isso, o setor produtivo, que cobrou tanto, a própria justiça, o governo do estado, que priorizou e elencou esta obra, tem a sua participação. Sim, secretário, mas assim, o senhor acha, agora eu quero a sua opinião como político mesmo, como pessoa que não esteve ligada a todas as denúncias que ocorreram, né, o senhor do pedágio. Se não tivesse a Lava Jato entrado na parada, vamos dizer assim, o senhor acredita que teria saído alguma coisa? Nós já estamos fazendo, por parte da Controladoria Geral do Estado e Procuradoria Geral do Estado, novos acordos. Inclusive, com a última semana, nós tivemos um avanço da própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União perante o TCU. Essas instituições hoje estão trabalhando de forma cooperada. Existe uma discussão de que os acordos deveriam sempre ter a União ou o Estado presente, até para que a reparação do erro seja efetiva. Porque esta leniência, ela não levou em conta o valor do ressarcimento aos erários do Estado ou dos usuários. Ela foi feita para a continuidade de investigações. Este é um valor simbólico. Tanto que a Procuradoria-Geral do Estado continua com ações na Justiça buscando a reparação total do prejuízo. E, inclusive, com uma discussão grande na Justiça sobre isso. Boa pergunta, secretário. O senhor me chamou a atenção para esse assunto. Esse processo do pedágio está judicializado há décadas. Esses processos todos, com esse acordo, eles foram arquivados? O que acontece com toda aquela guerra judicial que se vinha travando desde do Requião? Acho que do Requião para cá, se a gente for fazer a conta. Esses processos todos acabaram? O que aconteceu? Não, nós continuamos nosso processo contra todas as empresas. O que foi realizado pela Força Tarefa não impede o Estado. Inclusive, eles mesmo corroboram com a ideia de que o Estado pode e deve continuar também os seus processos. Nós continuamos com esses processos. Eles não tornam processos nulos. Eles continuam sendo discutidos. E é por isso mesmo que a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado continuam essas ações e essas negociações. Porque a Controladoria e a Procuradoria do Estado, elas representam o povo do Paraná nesse processo. E o povo do Paraná quer a reparação total. O senhor falou em novos acordos, tem algum que o senhor pode antecipar para nós? Não, não posso. O que pode sair, mas são obras que virão... A determinação sempre do governador é que nós possamos tocar o maior número de obras possíveis no Estado. Certo. Até em virtude da pandemia, o nosso objetivo após, e a gente aguarda muito que possamos ter uma vacina para que possamos dar o passo seguinte, é que a retomada da economia, do crescimento do Estado se dará com obras estruturantes. Então são centenas e milhares de empregos. Hoje muito foi falado do trevo, mas ninguém me perguntou sobre os empregos.
Nós vamos gerar centenas de empregos nessas obras. Aliás, as obras dos acordos que nós estamos fazendo ultrapassam 2.000 empregos. Vão ajudar a salvar a economia ou recuperar? Deve. Nós estamos com obras aqui na região oeste importantíssimas. A construção da ponte Brasil-Paraguai está gerando também centenas de empregos. Vamos dar continuidade a obras em Foz do Iguaçu, com a duplicação da rodovia das Cataratas, que é uma determinação do governador. Mesmo sendo uma rodovia federal, será delegada ao Estado e é o Estado que vai fazer essa obra, junto com o Itaipu, como estamos fazendo a ponte. Estamos ampliando a pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, novos empregos. Como terminamos recentemente o trevo de acesso a Foz do Iguaçu, em tempo recorde, 12 meses. E aqui na região, nós temos, além do trevo Cataratas-Cascavel, as terceiras faixas que seguem até Guarapuava, além da duplicação do perímetro urbano, que se estende, que é um compromisso ali com os produtores, com o show rural, com esse gargalo no acesso à chegada de Cascavel. Então, são obras importantes que geram, além de ISS, no imposto de serviços, geram muito emprego. Um papel importante do Estado nessa retomada é por investimentos do próprio Estado. O próprio governo conseguindo movimentar essa economia que às vezes a iniciativa privada talvez não consiga tão rapidamente. Nós estamos com todas as obras em andamento. Mesmo com a pandemia, nós tivemos, claro, um prejuízo no estado do Paraná. É um prejuízo bilionário. Mas o governador tem feito o máximo, e aqui eu quero agradecer também a Assembleia Legislativa, os deputados que representam a região, conseguiram aportes importantes na infraestrutura do estado que foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Por isso que eu digo, é uma construção com muitos partícipes de pessoas que atuaram para que todas essas obras acontecessem. E nós, além disso, estamos com uma recuperação de rodovias, porque nós herdamos uma malha sucateada. Nós tínhamos 12 mil quilômetros para conservação, que estavam em situação precária. E nós, então, iniciamos um grande programa com um investimento de 2 bilhões de reais. Estamos chegando a 1 bilhão em rodovias importantes. Começamos agora, inclusive, aqui na região, inúmeras obras importantes que há anos aguardavam investimento. Secretário, o senhor tocou um assunto e eu gostaria de explorar um pouquinho mais sobre a fiscalização. O senhor falou, olha, nós vamos fiscalizar esse contrato da obra, essa obra do Trevo Cataratas e as demais. A Ecocataratas é uma empresa, né? O Grupo Ecovisa é uma empresa privada. Como o Estado vai conseguir fiscalizar isso? E o DR? Porque a população conseguir ter a confiança no DR para ele como órgão fiscalizador, se caso seja ele, porque, né, sem tecer críticas aos servidores, mas os contratos do pedágio anteriores, né, os que estão em vigência, mas que estão aí, tudo que aconteceu, o DR tinha um papel de fiscalização também. Então, como vai ser e como a população ter essa confiança de que, olha, vai ser tudo transparente, vai ser tudo certinho? Como transparecer isso para o povo, secretário? Esse é o nosso maior objetivo, desde que começamos lá. Nós praticamente começamos do zero. Nós iniciamos uma reestruturação em toda a secretaria e com o DR, trazendo profissionais, técnicos, engenheiros, que estão trabalhando para reconstruir o DR. E a nossa primeira atitude foi estabelecer um compliance, que é uma palavra bonita, mas nada mais significa do que fazer o que é certo. Nós estamos procurando seguir, inclusive, as orientações, porque o acordo de leniência prevê quais são os critérios para a construção dessa obra. Nós vamos seguir os critérios que o Ministério Público Federal estabeleceu. Certo. Tanto que não é nenhuma tabela do DR. Nós temos os critérios da força-tarefa. E dentro daqueles critérios, desde o primeiro momento, desde a nossa primeira reunião em ata que está lá registrada, nós pontuamos tudo o que deveria acontecer e de que forma deveria ser feita essa obra. Nós vamos fazer o máximo que está previsto e vamos informar não só a Força-Tarefa, como qualquer paranaense, de todos os passos da obra. Tanto que é uma obra que não tem aditivo. É uma obra que vai ser realizada no valor determinado e vai ser entregue no prazo adequado, no prazo estabelecido também. Não vai poder a concessionária chegar lá em outubro de 2022 e dizer, olha, atrasamos a obra. Não tem essa chance. Não há essa chance, a não ser que haja algo extremamente extraordinário que justifique que isso aconteça.
Mas eles estão com uma operação grande para que, inclusive, eles possam adiantar. Se nós pudermos entregar o quanto antes a obra, acredito que é bom para todos. Mas é o DR mesmo que vai fiscalizar a execução? Sim, a fiscalização é do DR. Você está tendo uma curiosidade? Posso estar errado mais uma vez. Eu ouvi nos bastidores que tinha uma intenção do governo do estado em mudar o nome do DR. Vocês chegaram a pensar nisso ou não? Porque a reconstrução, como eu disse, começou do zero. Sim. E nós, naquele momento, imaginávamos que o próprio símbolo do DR estava extremamente prejudicado. Sim. Em virtude das denúncias. Nós imaginávamos que pudéssemos, então, estabelecer um novo nome. E cheguei até a comentar isso e depois eu refleti de que o que não deve mudar não é o nome que deve mudar. O que deve mudar são o que deve mudar é o mal feito, né? Deve mudar, então, é aquilo que os paranaenses criticavam, que são os erros. Não é o nome que faz a instituição, né? É o comportamento de todos que vai determinar a reconstrução. Então, o DR tem um legado, tem uma história e tem profissionais de alta qualidade. Tem pessoas que merecem o crédito da população, que também construíram estradas, que abriram novas estradas, que entregaram viadutos, e eles não podem também pagar pelo erro de alguns. Não é porque alguns erraram que todos devem ser condenados. Então nós temos que mudar o mal feito e não o nome. Eu acredito que o nome, até em respeito a muitos que trabalharam lá e que têm o DR como um órgão de respeito, quem faz um concurso público e comemora um concurso porque adentrou a um órgão importante, ele também pode ser condenado por o erro de alguns. Até porque aqueles que mais erraram não eram até aqueles que faziam parte do quadro técnico do DR. Os externos, digamos assim, né? Pessoas mais... cargos externos, podemos dizer assim. Não sou eu que vou julgar, tá. Sim, né? sim, secretário. Que a justiça julgue. Certo. E secretário, esse novo formato de pedágio, de contrato que está sendo feito, é fato, então, que essas atuais concessionárias elas não poderão participar da disputa? Se dependesse do governo do Paraná, elas não participariam, porque nós temos uma ação, inclusive, que impede. Mas claro que se elas fizeram acordos com o Ministério Público, elas vão buscar na própria Justiça a sua participação. Não foram condenadas, né? Mas, neste caso, é um problema a ser resolvido na Justiça, no Poder Judiciário. Nós, do Poder Executivo, nós representamos a vontade da população, que era a não participação delas nos próximos leilões. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, ela trabalha nesse sentido, para impedir. Mas, certamente, elas vão buscar na Justiça a possibilidade de participar. A decisão é do Poder Judiciário. E, secretário, esse novo anel de integração, né, esses atuais 2.500 que temos, e acho que subiu para 4.100 quilômetros, o novo anel? Em torno de 4.000, porque nós tivemos agora é o ajuste fino, agora são os detalhes que pode deixar, inclusive, com 3.800, quase 4.000 quilômetros. Estrategicamente, é melhor mesmo deixar que o governo federal faça, porque assim... eu vou falar também como eu também cresci ouvindo essa hora do pedágio. Foi delegado para o governo do estado. Aí, na época, o governo do estado talvez não tomou as melhores decisões. Por isso é melhor agora deixar com o governo federal? Não, a decisão de deixar com o governo federal é uma decisão técnica. Porque o nosso objetivo no anel de integração é formar corredor de exportação e ligação com os outros estados. E isso não estava completo no primeiro anel de integração. Você não forma um corredor de exportação apenas com rodovias federais ou somente com rodovias estaduais. Você forma na composição dessas rodovias. E quando você deixa ambas, federais e estaduais, dentro de um mesmo processo, este leilão fica mais robusto. Você torna o leilão muito mais atrativo para que as grandes empresas do mundo venham disputar e possam, na disputa, beneficiar o usuário. Se eu fico apenas com as PRs e o governo federal com as suas BRs, poderia haver uma distorção de tarifas, poderia não ser digamos, a tarifa mais atrativa ou melhor para o usuário. Em uma composição, certamente, o maior vencedor desse leilão será o usuário paranaense. Então, por isso a construção com o governo federal. E pelo relacionamento que temos. Porque não há hoje no Brasil nenhuma parceria que seja maior que a do Paraná. O Paraná tem a maior parceria de infraestrutura do Brasil. Isso não sou eu que estou falando.
o próprio governo federal reconhece, tanto em ferrovia, quanto em rodovia, quanto no modal aéreo, quanto nos nossos portos do Paraná. Nós construímos junto com o governo federal, até porque eu tenho um bom relacionamento com o presidente da República, com o ministro Tarcísio, trabalhamos juntos, nós estabelecemos um cronograma, um planejamento, um calendário para o Paraná. E nós estamos cumprindo. Começamos com a ponte Brasil-Paraguai e seguimos em frente, então, em todos os modais. Então, com essa união, já se mostrou que está sendo muito mais profissional e técnico. Nós estamos com a participação do governo do Estado e do governo federal. Há um grupo de trabalho trabalhando em comum acordo para que o sucesso do leilão, sendo para o governo federal, também vai ser para o governo estadual. E o fracasso será o fracasso de ambos. Por isso que nós trabalhamos para que não se erre novamente. Nós não vamos errar novamente no que se diz respeito ao pedágio. Nós estamos trabalhando com o que tem hoje de mais moderno na modelagem do mundo. E o próprio governo federal também tem exemplos que não são bons em outros estados. Exemplos que aconteceram em Goiás, em Mato Grosso, não foram bons no pedágio. E ele também não quer repetir no Paraná. Então nós estamos pegando a nossa história no Paraná, que é uma ferida aberta, e estamos pegando também exemplos do governo federal de que não foram bem sucedidos, para evitar um erro futuro. Por isso que a nossa construção da modelagem prevê o que outras concessões não previram e está antecipando erros que poderiam acontecer e que aconteceram em outros estados. Essa modelagem de outro... Tem um país que o senhor diz, olha, esse modelo desse país é o ideal para o nosso Veja, estado. a cada rodovia é uma modelagem. Nós temos inúmeros lotes no Paraná e eles são diferentes. Sim. A modelagem para a 277 é uma modelagem, para a rodovia do Café é outra, para as rodovias estaduais pode ser outra modelagem. O que nós estamos incluindo no anel necessita de um tipo de investimento, para outra rodovia um outro tipo de investimento. Então, mesmo entre os lotes, pode haver uma diferença entre os lotes do Paraná. Então é difícil falar para você qual é a melhor. Nós temos exemplos bons hoje na Europa, no Canadá, tem vários exemplos em inúmeros países. Inclusive esses países já estão disputando o Paraná. O Paraná já está sendo disputado hoje pelas 9 maiores empresas do mundo. Secretário, para a gente encerrar esse bloco, a população se fez uma pergunta esta semana e eu repasso para o senhor que é a pessoa ideal para responder. Que saiu a notícia da auditoria que vai ser feita pelo DR nesses novos contratos, com inventários e tudo mais. Até para a população entender, pela despesa também que chamou a atenção que teria. Por que é preciso fazer essa auditoria? E, claro, a parte dos inventários até a gente entende, mas a auditoria, por quê? Qual o objetivo? Bom, primeiro que são no contrato, são nos contratos passados, não nos novos. Desculpa se eu me confundi, é do que está encerrando, do contrato que está encerrando. Bom, primeiro o valor. O valor que está sendo realizado, ele advém exatamente da própria cobrança do pedágio. Existe uma parcela do pedágio que é referente à fiscalização para esse tipo de execução de trabalho. Então, é um recurso carimbado. Ele tem que ser aplicado nesta função. Não é um recurso que nós estamos pegando do Tesouro e estamos gastando do orçamento do Estado. Não, esse orçamento é um orçamento previsto para essa conclusão. Nós estamos falando de algo muito importante, de décadas e de contratos que precisam ser esclarecidos, ser finalizados com total transparência. Então, é necessário contratar hoje uma auditoria, uma empresa profissional para fazer isso. Isso, inclusive, é uma exigência também do governo federal. Nós vamos devolver as rodovias federais. E nós precisamos, então, das informações dessas rodovias. De tudo. Nós precisamos de uma informação geral de tudo o que aconteceu e como elas estão sendo entregues. Isso, inclusive, é um resguardo do próprio povo paranaense. Isso aqui pertence ao povo paranaense. Essas informações, elas precisam estar muito claras. Porque não imagine que a discussão do atual pedágio não vai levar ainda muitos e muitos anos. As discussões na justiça vão continuar por décadas. Investigações? Podemos ter novas descobertas de irregularidades do que já passou? Só houve acordo de leniência para a continuidade das investigações. Então teremos mais coisas da Lava Jato, será? Vamos acompanhar. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui hoje com Sandro Alex no Papo Reto. A gente já volta.
Sua natureza está de volta em um Jeep. É hora de transformar seus planos em realidade. Venha para a FIPAL Jeep aproveitar as condições exclusivas. Jeep Renegade Sport 1.8 automático, com 100% da tabela FIP no seu usado, a partir de R$ 88.990. Jeep Compass Sport, com 100% da tabela FIP no seu usado, a partir de R$ 122.790. Consulte condições em fipaljeep.com.br. FIPAL, sua concessionária Jeep em Cascavel e Maringá. Em tempos de pandemia, é bom saber que você não está sozinho, pois enquanto você faz sua parte, a Assembleia Legislativa segue criando leis que beneficiam todos os paranaenses, como a lei que tornou obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e ambientes de uso coletivo. A máscara reduz o risco de contágio pelo novo coronavírus e pode salvar a sua vida e das pessoas com quem você convive. Porque quando é bom para você, a Assembleia aprova. A GTV é mais. GTV é Wi-Fi a toda. Celular, Smart TV, computador, todo mundo navegando junto. A GTV é fibra. Internet fibra ótica. Velocidade, estabilidade e qualidade de conexão. Planos personalizáveis a partir de R$ 99,90 mensais. Acesse gtvfibra.com.br e descubra mais. GTV Plus. A escolha definitiva em internet fibra. Ligue e assine já. 3220 Estamos de volta com o Papo Reto, aqui hoje com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, que eu recebo com muito prazer aqui nos nossos estúdios, Sandro Alex. Secretário, a gente falou bastante sobre o contrato do passado, o que aconteceu. Vamos falar um pouco sobre o futuro, né? A gente já explicamos aqui que é o governo federal que vai licitar, vai ser uma licitação internacional. O que vai mudar? Vão ser incluídas as duplicações, além do preço que a gente espera que as praças, né, cobrem menos, né? O que vai mudar nessa questão de obra e de modelagem? Muito bem, a primeira grande mudança é o tamanho do anel de integração. Nós sairemos de 2.500 quilômetros para cerca de quase 4.000 quilômetros. Nós estamos incluindo algumas rodovias importantes neste novo anel de integração que formam, como eu disse, corredores de exportação e ligações com os outros estados. Nós estaremos incluindo a 323, que é uma importante rodovia do noroeste do Paraná, e que também já foi alvo de investigação, é uma rodovia que necessita de ampliação de capacidade. Nós estamos fazendo ainda antes do novo anel, mas é claro que vai receber os investimentos devidos à altura do noroeste do estado. Estaremos incluindo a 280, que é a região sudoeste, nós estamos falando aqui de Beltrão, Francisco Beltrão, Pato Branco. É um corredor de exportação importante para o setor agrícola, para o setor produtivo, e estamos incluindo a 092, que é uma rodovia que liga ao norte do Paraná, ao norte pioneiro, uma rodovia importante para o desenvolvimento do IDH dessa região. E o governo federal também está incluindo novas. Ele está incluindo a 163 aqui da região, está incluindo a 153, que é a Transbrasiliana. E houve o pedido de novas, tanto por parte do governo do estado quanto do governo federal, de novas rodovias. Porque muitos nos cobram, por que vocês não colocaram a região central? A região que atende Guarapuava até Campo Mourão. Não é importante a região? É importante. Nós pedimos a inclusão dessa rodovia, que é a 466. Mas por que ela não está incluída? Porque nos nossos primeiros estudos se apontou um pedágio muito caro, que ela teria um fluxo menor e, portanto, o pedágio seria muito caro, seria muito alto para a região pagar um pedágio. E acabou se inviabilizando. O que o governador, então, nesse momento decidiu? A economia gerada pelas demais rodovias, 323, 280, as rodovias que nós estamos, então, delegando, vão gerar uma economia. Essa economia será revertida nas rodovias que não estão no anel, como, por exemplo, Campo Mourão. Então, quem é que vai fazer a duplicação, ampliação da capacidade dessa estrada? O governo do Paraná. E já começamos. Nós já abrimos a licitação de Guarapuava a Turvo e já seguimos com Turvo Pitanga e vamos continuar por toda a região central. Então, nesse momento, é o estado do Paraná que vai investir e depois, se for necessário apenas uma manutenção do trecho de forma com concessão, isso será discutido no futuro. Então, rodovias como esta, que não estão no anel, vão receber investimentos do governo do estado. Então, essa é a grande mudança, ampliar o anel de integração. Certo. Segundo, nós, claro, estamos exigindo as obras. A população quer obras. Quando? Já a partir da primeira etapa,
que seria a partir do terceiro ano, iniciam as obras e durante 6 anos a previsão é de concentração das obras que somam hoje cerca de 42 bilhões de reais. O total entre CAPEX e OPEX, que seria investimentos e operação, supera 70 bilhões de reais. Mas em ampliação de capacidade, investimento em estradas, seriam mais de 40 bilhões. Como, por exemplo, 2.410 quilômetros de duplicação. Isso será feito entre o terceiro e o 9º ano. Em 6 anos, o pedágio tem que entregar. E enquanto não entrega, não cobra o pedágio de rodovia dupla. Você não pode cobrar pela obra que você não entregou. A partir do momento que você entregar a duplicada, passa a ter, então, a tarifa de duplicação. Outro detalhe. Nós estamos pedindo, então, que as obras iniciem a partir do terceiro ano. Trechos como, por exemplo, 277. A previsão é de duplicação integral. Foz do Iguaçu a Paranaguá. Essa rodovia tem que ser duplicada em toda a sua extensão. Isso já está definido para o edital. O que nós vamos apresentar na Bolsa, que é outra mudança. Nós vamos fazer esse leilão na Bolsa B3. Nós vamos para a Bovespa. Essa concessão será feita de forma transparente e com a participação internacional. Na Bolsa, nós vamos conferir o lance a lance. E é por isso que já é diferente do passado. E vai ser quem oferece a menor tarifa? Vai ser quem... Qual que é o critério da Bolsa? Essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão hoje. Por quê? Claro que o que nós queremos é um preço justo. A população, ela não quer mais ser explorada. Ela não quer pagar uma tarifa alta e, além de tudo, não ter as obras. Então, como é que a gente faz esse ajuste? Nós precisamos duplicar 2.410 quilômetros, nós precisamos de contornos, novas trincheiras, novos viadutos, de 500 passarelas. Nós precisamos dessas obras, mas nós queremos pagar uma tarifa menor. Então, esse é o ponto hoje. Vai reduzir a tarifa? É isso que quem está em casa está perguntando. Mas vai cair o preço? Vai. Nós vamos derrubar o preço. Agora, qual é a grande discussão do ministro Tarcísio? Porque nós temos... Neste leilão do Paraná, a necessidade de colocar entre CAPEX e OPEX, como eu disse a você, 72 bilhões de investimentos em 6 anos. Então, para isso, eu tenho que deixar o contrato robusto. Eu não posso fazer como Goiás fez, ou outros estados fizeram, onde o desconto na Bolsa acabou inviabilizando as obras. Caiu demais. Eles deram um desconto tão alto que depois eles devolveram a concessão para o Estado. Agora, com toda razão, o setor produtivo tem dito, nós queremos o menor preço e ponto. Eles têm razão? Tem. Porque o povo do Paraná foi muito machucado. Esse contrato foi lesivo. Então, quando você discute, as pessoas não abrem mão. É menor preço e ponto. Nós também queremos o menor preço. Mas até o ponto em que ele não se torne inexequível. Porque nós queremos as obras. Não adianta eu comemorar na Bolsa uma derrubada tão grande e no terceiro ano, olha, eles vão devolver. Porque isso aconteceu nos outros estados. Então, por isso que eu estou tendo muita transparência com vocês de dizer, nós queremos derrubar. Nós queremos derrubar acima de 35%, 40%, mais de 40%. Inclusive, vai ter o desconto do usuário frequente. Aquele que usa a rodovia para estudar, para trabalhar todo dia, vai pagar menos. Quem tem o tag no carro vai pagar menos. Tudo isso também está sendo previsto, que não estava previsto. Então, nós vamos querer colocar free flow. O free flow calcula a distância que você percorreu. Isso está em outros países. Existe essa modalidade. No Brasil, não. Agora, o ministro está preocupado com o seguinte. Se nós adotarmos só o menor preço e a concorrência derrubar o preço e as pessoas me cobram, mas Santa Catarina fez. Vamos fazer como Santa Catarina. Só que o problema é que Santa Catarina não tem investimento. A rodovia já está dupla. Só toca o que existe já. Eles praticamente fazem um pedágio de manutenção da operação. Sim. São raríssimas as obras, muito poucas obras. Então lá, eles fizeram o menor preço, mas não tem investimento. O Paraná precisa garantir investimento. Então nós queremos derrubar, e é por isso que alguns criticam. Ah, mas o ministro está querendo colocar uma outorga. A partir do preço máximo, por que ele quer cobrar outorga? Não é que o governo federal quer cobrar, quer arrecadar. Tanto é que nós fizemos uma concessão do Porto de Paranaguá, onde a Klabin, ela arrematou, o lance era R$1 de outorga. Eles queriam um investimento da Klabin.
lá no Porto de Paranaguá. Então, o que o ministro tem falado? Eu quero que, se alguém quiser, depois do preço que nós acreditamos que é o preço justo, se alguém quiser brigar, que ponha o dinheiro na mesa. Não no contrato. Porque no contrato pode, depois de alguns anos, acabar comprometendo as obras. Então, mas isso nós vamos ter que conversar com o povo paranaense. Eu sei que muitas pessoas dizem, não pode abrir mão. Nós vamos fazer com o ministro Tarcísio as consultas. E as consultas, as pessoas vão saber quais as obras, qual é o preço, por que não pode ser o menor preço. Tudo isso, a população vai opinar. Essa não é uma palavra final minha, é do povo paranaense. Mas acredito que a população vai ter o discernimento de escolher a melhor modelagem também. Aquelas pegadinhas, né? O povo paranaense é um gato escaldado, né? Nessa parte. Aquelas pegadinhas de degrau tarifário, aquelas letrinhas miúdas que tem alguma pegadinha pro povo, não vai ter nesses contratos. Nós queremos tratar isso com transparência, por isso que nós vamos percorrer o estado todo mostrando. Nós já derrubamos, inclusive, a taxa de retorno lá, que é o lucro das empresas, que no contrato anterior era exorbitante. Nós derrubamos o valor de quase 20 para menos de 10. Nós deixamos o contrato de forma moderna e correta, o que hoje se pratica no mundo. Nós estamos procurando errar menos. E com agora as audiências públicas, nós vamos compartilhar com todos. Essa é uma decisão que é do povo do Paraná. O governador Ratinho pediu, desde o início, eu quero obras, eu quero redução de tarifa e quero transparência. E nós estamos em busca disso. E com tudo isso, secretário, claro, ninguém trabalha de graça, né? Esse contrato, ainda assim, a empresa que vencer, ela vai ter a sua margem de lucro. Quer dizer, talvez não seja tão grande quanto se vinha, porque antes era alto demais. Elas não vão trabalhar de graça, mesmo tendo esse valor de pedágio mais baixo e tendo todo esse investimento. Elas vão sair ganhando também. Porque ninguém, a gente sabe, todo mundo tem que trabalhar para ter um retorno. Bom, nós estamos falando aqui do maior lote de concessões do país, talvez seja, na atualidade, um dos maiores do mundo. Eu não tenho hoje ainda conhecimento de algo maior do que o Paraná está fazendo. Para você ter ideia, a Itália tem 4.000 quilômetros de concessões. O Paraná vai ter algo grandioso em um lote. Então, vai ser uma disputa muito grande. Nós queremos... um lote só? Não, vai ser uma concessão, vai ser... Tá. Claro, serão vários lotes, mas será... Nossa! Não, nós temos vários lotes, tá. Mas será, então, o maior programa de concessões certo. do Brasil. O maior é o do Paraná. Sim, o governo federal está colocando aí na praça cerca de 15, 16 mil quilômetros. Tem 4.000 só no Paraná. Só no Paraná. É bastante, né? Secretário, então essas audiências públicas vão começar quando... E até vocês falaram hoje lá que a praça de pedágio pode ser que mude de lugar e tudo mais. Quando vão começar essa consulta vai começar essa consulta para a população? Nós acreditamos que dentro de 60 dias, pouco menos, nós vamos iniciar. E, claro, haverá mudanças, porque nós teremos um número maior de lotes e uma composição diferente da composição atual. As pessoas estão acostumadas com os lotes atuais, mas esses lotes vão sofrer mudanças, até em virtude de novas concessões, de novas rodovias que vão entrar no processo. E o leilão deve ocorrer pelo planejamento quando? No final Seria do até ano que vem? julho do ano que vem, não. No final do ano que vem, a operação tem que iniciar em novembro do ano que vem. Já começa em novembro as novas, já tem que estar definido tudo. Nós estamos correndo contra o tempo, porque nós tivemos um pouco tempo, nada foi feito até praticamente o governo Ratinho Júnior no que diz respeito tanto ao encerramento dos contratos, quanto em relação ao novo leilão. Nada foi feito. Nós estamos desde o ano passado, num tempo extremamente exíguo. Essa é a grande preocupação do ministro Tarcísio e minha, que a gente possa ter o tempo suficiente para apresentar consultas. Nós temos que abrir as audiências e depois levar esse processo para o Tribunal de Contas da União e deixarmos pronto para que em julho estejamos na B3 na disputa desses lotes. Quero esgotar esse assunto das estradas, secretário. Hoje, até a gente ficou numa dúvida aqui na nossa pauta aqui, aquele empréstimo de 1 bilhão e 600 milhões. É com o BID ou é com o Banco do Brasil? A gente até ficou um pouco confusa, ficamos confusos aqui, né, nessa informação. Que nessa obra, nesse valor, que vai entrar a duplicação esperava-se até o Trevo de São João, aqui em Cascavel, até ali perto da Copavel. Sim. Já tem um projeto e tudo mais. É do BID, é do Banco do Brasil? E o que vão fazer com esse dinheiro de empréstimo?
Então, é 1,6 bi. Inicialmente era um consórcio de bancos, me parece que agora são apenas dois, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que seguem com esse empréstimo. Não, o BID é um outro programa, outro projeto, que nós também processo. temos obras importantes dentro do programa BID, e estamos tocando inúmeras obras dentro do projeto e do programa do BID. Mas esse recurso é um recurso que já foi aprovado pelo Tesouro, pela Secretaria do Tesouro Nacional, e agora está praticamente na iminência de se confirmar, e nós estamos aguardando que esse recurso possa nas próximas semanas ser liberado. E entre as obras, nós temos essa duplicação no perímetro urbano em Cascavel, como também terá no perímetro urbano de Guarapuava e muitas outras obras pelo estado do Paraná. E esse do BID, a gente fala em BID aqui em Cascavel, o pessoal chega até se arrepia um pouco, porque o cascavelense tem um pouco de trauma com esse BID. Não por causa do banco, né? O banco, ele fomenta algumas decisões tomadas aqui pelo município, que se questiona muito a necessidade. Por exemplo, a Avenida Brasil, nossa, que foi transformada e se questiona se precisava daquilo. O que o governo do estado vai fazer com o do BID? Qual que é o valor que está emprestado? Porque a gente sabe algumas coisas que vêm para Cascavel, mas no geral, assim, o estado vai ter um grande investimento também? Nós já estamos tocando obras, são rodovias importantes no estado que continuam sendo executadas dentro do programa BID. Sim. E nós vamos tocar, assim, são rodovias, principalmente rodovias que não são pavimentadas e que precisavam de pavimentação, entre Irati e São Mateus, como tantas outras que nós estamos executando, Mato Rico, Pitanga, Mato Rico, é isso, né? Pitanga, Mato Rico também está dentro do programa BID. Então são rodovias estaduais que ainda não tinham sequer o pavimento. E nós estamos, então, através do programa BID, fazendo investimentos. E o BID também pôde fazer investimentos na Ferroeste. Nós contratamos o estudo da Ferroeste através do BID. Qual que é o valor total do BID, secretário? Desculpe, o senhor falou, me fugiu. Eu não tenho uma lembrança qual é o valor total. Quanto? 250 milhões. É que é em dólares, né? São 250 milhões de dólares. Então, com a variação cambial, acabou subindo o valor. Até a gente sabe que tem alguns colégios aqui em Cascavel que vão ser construídos também. Até a gente recebeu essa informação. De qualquer forma, eu como admirador da cidade, acredito que a Avenida Brasil ficou espetacular. Ficou bom? Mas esse é um assunto para outro debate. Fica aqui uma opinião de quem passou hoje, inclusive admirou a população gostava das curvas que tinha na Avenida Brasil, né? Mas enfim, foi. Secretário, você falou da Ferroeste. Quer saber se tem algum acordo já meio pré-encaminhado com o governo do Mato Grosso para resolver a questão ali da rodovia até Maracaju? Maracaju? Ferrovia. Maracaju, sim. A reunião, inclusive, é nessa semana. Mas o que vai ser? Os dois governadores vão tratar desse assunto. O objetivo do governador é tocar o modal ferroviário. Nós estivemos aqui no início do ano em Cascavel falando que nós estaríamos nos comprometendo a ampliar a capacidade do escoamento de grãos para o Porto de Paranaguá. Fizemos um acordo junto com a Rumo que previu, no caso, da bitola, que tinha aquele problema? É esse? Não, nós fizemos um acordo de cooperação que é... Como é que você cede a passagem, né? Sim. Para a Rumo, e isso fez com que nós tivéssemos uma ampliação do escoamento da safra para o Porto de Paranaguá do Oeste de mais de 150% esse ano, por trem. Então nós ampliamos, nós demos direito de passagem, fizemos um acordo com a Rumo e conseguimos ampliar o escoamento. Então isso mostrou que há sim uma projeção positiva. E isso fez com que nós seguíssemos com um caminho mais forte em cima do IVETEA e agora o EIA-RIMA e fomos parar no PPI do governo federal. A Ferroeste está no PPI. Nós temos que deixar tudo pronto para até o ano que vem nós colocarmos então à disposição dos investidores a ferrovia, que vai ter um traçado de Maracaju até Porto Paranaguá. Um novo traçado. É isso que o estudo vai mostrar. E a Serra do Mar? A Serra do Mar já não é o nosso maior desafio. Por incrível que pareça, a Serra da Esperança hoje precisa de maiores investimentos. Os investimentos feitos pela própria Rumo dentro da Serra do Mar já dão condição de ampliação de capacidade ali na Serra do Mar para o porto. Nós estamos agora investindo no porto para construir o Moegão, que seria então, o maior problema seria o gargalo na chegada do porto, maior até mesmo do que a Serra do Mar. Certo. Mas o desafio maior é o que o estudo vai apontar, é esse traçado aí pela Serra da Esperança. Mas ela vai até... Tem algo que ela vai até Foz também? Nós tínhamos a intenção de fazer o ramal também seguir a Foz do Iguaçu. Mas a previsão... Tem, mas a previsão da concessão da Ferroeste é Maracaju,
Paranaguá. Maracaju, Paranaguá. E vem investimento internacional, então, nesse PPI? Essa é a intenção. As grandes obras estão no PPI. Chineses? Será que eles vêm A conquista da Ferroeste no PPI é demonstração, primeiro, de capacidade de gestão. Uma empresa que durante 30 anos ficou no vermelho, o povo do Paraná todo ano pagando pela má gestão, desde o governo Ratinho Júnior, ela foi para o azul. E ela mostrou sua capacidade e mostrou que tem interesse, tanto que o governo federal chamou para o PPI. Eu espero que seja disputada pelo mundo também. O que for bom para o Paraná, que seja disputado por todos. E o terminal aqui da Ferroeste vai ter algum investimento da Secretaria de Infraestrutura? Sempre tem. Inclusive, recentemente, eles acabaram sendo premiados aí pela própria Copel no investimento lá de iluminação. E esse é o nosso objetivo, é sempre investir. O governador, ele é um admirador do modal ferroviário, é algo que durante os 30 anos muito se discutiu, mas pouco se evoluiu. E nós precisamos seguir pelos trilhos. A nossa produção tem uma grande capacidade aqui do oeste para chegar no porto, mas ela precisa de logística, de velocidade. Ela precisa se tornar mais competitiva. Nós conseguimos reduzir o tempo. Nós já estamos com um tempo aí de 9 dias, queremos reduzir para 8 dias, que é a carga chegando no porto. Saindo daqui de Cascavel? Sim. 8 dias. Nós estávamos com o dobro disso. Por isso ela não era competitiva. Então nós estamos conseguindo diminuir o tempo e conseguindo entregar com mais competitividade. Esse é o objetivo. E claro que quanto melhor for isso, melhor para o setor produtivo, melhor para o Paraná. Então, secretário, pode até ser um jeito, meio um jargão meio pejorativo de se dizer, mas que a Ferroeste está sendo ela tem uma intenção de passar por um processo de privatização ou não? Sim, o PPI... Não sei se é... Sim, mas em total dela, o governo não tem mais controle sobre ela? Então, a construção deste modelo, como será, é que vai ser apontado pelo estudo que nós estamos contratando. Sim. É esse estudo que vai dizer, o governo vai ter participação, como será? Mas o governo é interessante continuar tendo a Ferroeste, porque ela ficou todo esse tempo aí inócua, né? E é interessante, pela tua visão estratégica, o governo continuar tocando, ter a Ferroeste embaixo do seu braço, da sua Eu acho que o governo tem que garantir que o setor produtivo, a iniciativa privada, que os paranaenses tenham nela uma competitividade, um preço justo. Agora, sempre é melhor que a iniciativa privada esteja à frente. O que nós não podemos fazer é um contrato sempre leonino. Isso em qualquer concessão, pode ser rodovia, ferrovia ou aeroportos. Você tem que fazer algo que garanta ao usuário que ele vai ter uma qualidade de serviço e um preço justo. Se isso for o melhor para os paranaenses, na minha opinião, o melhor que ela vá para a iniciativa privada. Eu sei que trabalhar com datas para obras desse tamanho é difícil, mas a gente pode começar a ver os novos trilhos sendo construídos mais ou menos quando? Eu acredito que desde que o governador Ratinho Júnior assumiu, ele realmente colocou o Paraná nos trilhos. Se quiser cravar, foi bem, secretário, mas se quiser cravar uma data de quando a Ferroeste vai ter os seus novos trilhos, começar. Nós esperamos no ano que vem, nós temos o prazo máximo até o ano que vem para estarmos na disputa do PPI. Então, é possível, claro, que quem arrematar vai querer o mais rápido possível colocar em execução, porque ninguém investe para perder tempo e dinheiro. As pessoas ou empresas, enfim, os investidores que forem atrás desse investimento vão querer ser céleres e começar o quanto antes. E nós, nesse momento, nós temos praticamente um ano, pouco mais de um ano, para deixar tudo isso pronto. Certo. E essa questão ambiental da Serra, que o senhor falou da Serra Santa Bárbara? Não, a Serra da Esperança e Prudentópolis. O que eu pensei em Santa Bárbara? Eu não sei, desculpa. Pensei em outra coisa. Secretário, mas essa dificuldade ambiental que existe? Não, sempre tem a dificuldade em todos os sentidos. E a ambiental, sempre que você faz uma obra de infraestrutura, tem a discussão. Por isso que nós estamos fazendo a EIA-RIMA. O que é o EIA-RIMA? O estudo de viabilidade. De viabilidade, né? Questão ambiental. Então, assim, é sempre um desafio quando você está numa obra de infraestrutura, respeitar o meio ambiente. Então, tem essa discussão. Mas é o traçado, o investimento, qual é o melhor caminho a seguir, é uma grande discussão. Mas eu acredito que nós estamos preparados para enfrentá-la. Nós estamos, nesse momento, enfrentando as obras mais difíceis do Paraná. Nós não estamos fazendo as obras fáceis, nós estamos executando e trabalhando para fazer as obras difíceis. O Trevo Cataratas Cascavel é um deles. E bota difícil nisso. Secretário, para a gente já se encaminhando para o final, a Assembleia Legislativa aprovou recentemente, eu gostaria talvez se o senhor pudesse explorar algumas usinas hidrelétricas. O senhor está
por dentro. Seria mais do secretário Márcio Nunes. Do Márcio Nunes. Então tá. Porque assim, é um investimento. Mas de toda forma, o Estado. Eu tenho uma opinião de ter o Estado forte nesse sentido de, nos momentos de crise, o Estado entra investindo. Né? E essa visão de investir também nessa parte de usinas hidrelétricas e outros potenciais econômicos, o Estado vem fazer às vezes, nesse aspecto. Mas nós temos percebido, e recentemente houve essa aprovação de dezenas, né, de investimentos como esses citados. A iniciativa privada também tem a sua contribuição e deve dar. Nem tudo é o Estado, só o Estado. O que eu estou focando é no que eu tenho. Eu já tenho muito trabalho. Esse é um trabalho lá do Márcio Nunes. Mas, enfim, do que a gente se comprometeu a trabalhar com o governador, que é nos aeroportos, nos portos do Paraná, nas rodovias, ferrovias, programa Voe Paraná, nas concessões, no leilão, resolver o problema do pedágio, enfim, trabalhar com as prefeituras em obras estruturantes. A própria Avenida Brasil, aqui na sua continuidade, teve mais um investimento agora da CEU e da Infraestrutura do Paraná, em um novo convênio que fizemos. Até o Trevo Cataratas, né? Nós estamos com a finalização dela. Sim. Então, obras como essa nós temos em praticamente todos os municípios do Paraná, desde os menores da região até as grandes cidades e a capital, Curitiba. Hoje nós fizemos um convênio junto com Curitiba para a execução de um projeto da chegada de Curitiba do novo viaduto do Orleans. Então, esse trabalho é um trabalho em parceria com os municípios e que tem uma importância gigante. E com municípios, inclusive, que precisam desde uma estrada rural ou até mesmo uma obra complexa de obra de arte, viaduto. Temos 5 minutos, secretário. O senhor esteve no aeroporto. Precisa homologar tudo aquilo lá, né? Aquele terminal, tudo. O governo do estado pode, de alguma forma, ajudar um pouquinho a dar uma acelerada? Porque a gente sabe, a ANAC tem, né, pandemia, tudo agora é culpa da pandemia, que tudo tá atrasado. Pra gente poder usar aquela estrutura. Vocês não podem dar um empurrãozinho, não, secretário? Não, mas nós estamos juntos desde o início da obra. Ali tem participação do governo do estado do Paraná, como teve da Itaipu, e principalmente do governo federal. Eu trabalho muito bem com o secretário nacional da Aviação Civil, que é a SAC. A gente tem boas parcerias, inclusive o trabalho em Foz do Iguaçu, em Cascavel e aqui no estado do Paraná tem sido muito próspero justamente pela afinidade. Eu não tenho gerência na ANAC, como ninguém tem, é uma agência reguladora. Agora, claro que nós vamos acompanhar. Eu já estive e voltarei quantas vezes for necessária para acompanhar o devido processo legal. A gente sabe, não quer dizer que tem interferência política, mas uma coisa é ser o governador do estado. Olha, Cascavel, logisticamente, precisa daquele aeroporto funcionando. Sim, claro, até pela importância. Nós temos as peso. Empresas querendo trabalhar, tem a retomada dos voos. Nós vamos cobrar para que o quanto antes seja homologado o aeroporto e ele possa entrar em funcionamento. Aliás, belíssimo aeroporto. Quero aqui em nome dos paranaenses. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês aqui finalmente. Nesses últimos dias, nós estamos falando muito de Cascavel, no Paraná. E em todas as cidades que o governador fala de Cascavel, as pessoas, quando a gente fala Trevo, Cataratas, Cascavel, parece que é só de Cascavel. Não. Quem é de Maringá, quem é de Ponta Grossa, quem é de Londrina, quem é de Curitiba, quem é do litoral, diz assim, que bom, porque Cascavel merece. O aeroporto de Cascavel é um espetáculo. Na minha opinião, é um dos melhores aeroportos, no sentido da arquitetura e da forma com que ele foi concebido, é um espetáculo. Então a gente quer o quanto antes que ele entre em funcionamento, com os voos que nós tínhamos, inclusive através do programa Voe Paraná. Nós tínhamos aqui, inclusive, novos voos que, infelizmente... E aí eu vou dizer que a pandemia realmente atrapalhou os planos dos governantes, porque, claro, é um momento difícil e delicado. Secretário, vou deixar o senhor jantar agora, então. O que mais o senhor quer dizer para o nosso público aqui da KTV? Eu quero dizer parabéns, Cascavel, porque o que está acontecendo nada mais é do que muitos anos de sofrimento, de pedido, de luta, de briga, e que nesse momento chegou. Então, Cascavel vive um bom momento de sua fase e eu estou muito feliz de poder estar ao lado do governador Ratinho Júnior, que se sente também um pouco cidadão cascavelense e trabalha para que as obras aconteçam aqui na região oeste, principalmente com vocês. Então, a minha satisfação está aqui hoje. A satisfação é nossa, secretário. Obrigado pela presença aqui. E aí, bastante esclarecedora essa entrevista aqui. Acho que vale rever para a gente, principalmente, pegar aquelas partes, as explicações técnicas sobre o pedágio, que a gente vai precisar ficar sabendo para os próximos anos aí. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Papo Reto.
Nós somos a ZYP 272, KTV, Cascavel, Rede Cultura, emissora da Fundação Canal 20.